né? Olha só, percebam, estávamos conversando, deixa eu só ver se coloquei para gravar. Estávamos conversando justamente no bloco passado, e aí eu repito, né? É até um método mnemônico. A gente vai repetindo, Luan, John, Rivaldo, Luciana, Cleia, porque isso vai entrando na mente, né? A competência absoluta em razão da matéria da função. Competência relativa em razão do território e do valor da causa. Isso vai entrando na mente. Se eu falo em incompetência, é porque está faltando aquela competência. Beleza? Ok. No final do bloco passado, eu conversava sobre a competência absoluta, ou a falta dela, em razão da matéria, tá? E aí eu falei da matéria eleitoral, trabalhista, militar, a federal, ok? E foi que ficou faltando? Ficou faltando a competência absoluta em razão da função. Foi quando não deu tempo, não foi isso? E aí acabou o nosso tempo. Então, olha, a doutrina sempre vai dar diversos exemplos, mas eu gosto muito de falar sobre dois, né? Quanto à competência absoluta em razão aí, a competência absoluta em razão da função, ok? Em razão da função. Deixa eu só tirar aqui, em razão da função. Que é a ação civil pública, né? A gente tem a ação civil pública. A ação civil pública é uma ação que é manejada pela figura do parquet, né? Se escreve parquet, parquete, isso, pronto. Pela figura do parquet, não é parquete, mas se fala parquet, que é a figura do Ministério Público. Então, a ação civil pública, a depender do âmbito de ação do Ministério Público, se a gente está falando do Ministério Público Estadual, se a gente está falando do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público da União, a depender do âmbito em que o Ministério Público ele vá atuar, a ação civil pública ela poderá ser interposta. Então, essa ação civil pública, ela já vai começar tramitando por conta da funcionalidade que ela existe perante o tribunal local, que pode ser tanto o Tribunal de Justiça, deixa eu só colocar aqui, pode ser tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal Regional Federal, tá? Vale a pena depois dar uma lida na Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 1985, tá? Claro que, além desse exemplo da Lei da Ação Civil Pública, que você vê que, em razão dessa função, né, desse munus público que atrai, é como se fosse uma prerrogativa que possui, né, uma exclusividade da tipicidade dessa ação, a gente tem também, eu cito aqui, o artigo 47 do CPC 2015, né? O artigo 47 desse nosso novo Código de Processo Civil. O artigo 47, ele tem o caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vale a pena vocês fazerem a leitura tanto do caput, quanto do parágrafo 1º, quanto do parágrafo 2º. E ele vai dizer o seguinte, olha, em se tratando de ações de direito real e imobiliário, e ele vai dizer quais são os tipos de ações, ações que versam sobre direito de vizinhança, ações que versam sobre direito de propriedade, direito de servidão, direito imobiliário possessório, direito de nunciação de obra nova, ou seja, tudo que diga respeito a direito real imobiliário, a competência que normalmente a gente pensaria no quê? Bom, imóvel, terra,
localização, propriedade. Bom, se é localização, é território, então a competência é territorial. Se a competência é territorial, vem comigo, é relativa. Não, não vem não, não vem não. Porque o artigo 47 do CPC traz uma exceção, isso mesmo. Diz que a competência é uma competência absoluta. Absoluta. Por quê? Em razão da matéria, é uma matéria especializada? Não, por conta da função que é exercida no nosso ordenamento jurídico, que são as ações de direito real imobiliário. A propriedade no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mesmo que concordemos ou não, foi elevada ao patamar de direito constitucionalizado, mais do que isso, quase que de um direito social, né? Então, assim como você tem o direito à vida, à integridade física, você tem direito ao patrimônio, ok? Então, amores, por favor, anotem que, além disso, deixa eu só conseguir colocar aqui, o artigo 47 do CPC, tá? O artigo 47 do CPC fala sobre as ações de direito real imobiliário, tá certo? E vai dar aí como exemplos, tá? Ações de... Vai dar como exemplo ações de servidão, ações de servidão, ações de enunciação de obra nova, ou seja, eu estou construindo um prédio, eu consigo paralisar aquela obra ainda em construção, porque está ferindo um direito de vizinhança, né? Está ferindo um direito de propriedade, tá certo? Deixa eu só corrigir aqui que vizinhança ficou errado. Vizinhança, agora sim, um direito de propriedade, uma ação possessória imobiliária, ok? Imobiliária, como aquelas ações de reintegração na posse, de imissão na posse, todas essas previstas no artigo 47 do CPC 2015, tá? Sem falar, né, até para quem nunca viu a ação civil pública, que ela vem defendendo aquele, ou pelo menos busca defender pela figura do Ministério Público, né, a ideia de custos legis, mais do que fiscal da lei, mas como fiscal da norma, fiscal do direito, os direitos coletivos, os direitos individuais homogêneos, os direitos transindividuais, tá certo? A ação de direito real imobiliária, a ideia seria não só proteger o direito de propriedade de uma única pessoa, mas o direito de propriedade da coletividade, de todos, da vizinhança, o direito urbanístico, o direito de construir. Então, a beira-mar, que todos possam construir até determinado nível, até determinado patamar, para que todos possam, pelo menos, sobreviver ao calor, ter uma ventilação naquela localidade. Ok? Tranquilo. Já falamos da prorrogação da competência, já falamos da incidência da competência. Amores, vamos de competência relativa, tá? Competência relativa ou a falta da competência relativa, que é a incompetência relativa. Toda vez que a gente está falando da incompetência relativa, nesse caso, quando a gente estiver falando dos juizados especiais, que podem ser os juizados especiais estaduais, ponto 1, tá? Anota aí, ponto 1, federais, ponto 2, tá? E da Fazenda Pública,
ponto 3. E da Fazenda Pública, ponto 3. Porque foram 3 legislações distintas. Então, a gente está falando de uma competência territorial em razão do valor da causa, tá certo? Os juizados, eles foram criados para ter um procedimento distinto, né? Um rito, vou colocar aqui, um procedimento, ou rito, que é um rito sumaríssimo, tá? Anotem isso, vou colocar aqui até um asterisco, vou colocar outro asterisco para chamar bastante atenção. Um procedimento ou um rito sumaríssimo, tá? Então, a primeira legislação, tudo começou na década de 90, o Poder Judiciário estava afogado, socorro, 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 abarrotado. Vem a famosa lei dos juizados especiais estaduais, nível estadual, que foi a Lei 9.099 de 1995. Vamos só colocar aqui. Então, a primeira lei a nível estadual, tá? Foi a Lei 9.099 de 1995. Ela criou a Lei dos Juizados Estaduais, tanto cíveis quanto criminais. Então, qual era a ideia, né? Era o seguinte, olha, se a sua demanda tivesse como valor da causa, ok? Valor da causa até 40 salários mínimos, se faria uma opção. Você poderia optar por ingressar nos juizados especiais, né? Obedecer o rito, que é o rito do procedimento sumaríssimo, célere, rápido. Bora! Os prazos são outros, julga tudo rapidinho. Bora, 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 bora desafogar. Ou então, você iria para a vara comum, certo? Seguir o rito do Código de Processo Civil. Beleza até aí? Prazos mais extensos, mais dilatados. Sucesso, bebê? Tranquilo? Então, como é que eu faria, né, para saber se eu iria enquadrar ou não? Bom, eu pegaria o meu valor da causa e verificaria o meu valor da causa está até 40 salários mínimos. Se está, seria uma faculdade da parte autora. Ele escolheria se ele iria para os juizados ou então se ele iria para o rito comum. Perceba que na prática, se eu pensava que aquela ideia eu precisaria chegar até o Superior Tribunal de Justiça, até o Supremo Tribunal Federal, era melhor ir para o rito comum, tá? Porque na sistemática dos juizados eu não consigo ir para o STJ, acessar o STF fica ainda mais difícil. Então, para fazer uso das intervenções de terceiro, eu não consigo, porque eu estou nos juizados especiais. A sistemática da 9.099 de 95 é muito enxuta. Então, perceba que o valor da causa está delimitando a competência dos juizados especiais estaduais cíveis. Observe, uma competência sendo delimitada pelo valor da causa. Após isso, nós tivemos, tá, uma legislação que foi a Lei 10.259. Essa lei já foi criada no ano de 2001. Deixa eu só colocar aqui. Foi a Lei 10.259 do ano de 2001, que criou os juizados nos âmbitos federais, tá? Lei 10.259 do ano 2001, que criou os juizados nos âmbitos federais. Amores, se percebeu que com as inúmeras demandas em face dos Correios, tá? Em face da Caixa Econômica Federal, em especial do INSS, as varas federais não estavam dando conta. E naquela época nem havia a ideia de interiorização das varas federais. Então, com a legislação em 2001, a Lei 10.259, se criaram juizados federais. Só que daí o legislador mudou a regrinha.
o valor da causa não seria até 40 salários mínimos, né? Mas sim até 60 salários mínimos, ok? E outra coisa, tá? Deixou de ser facultativo, né? E para os juizados federais, a norma é outra. Passou a ser obrigatório, tá? Então, o que eu tenho que observar no âmbito federal? Até 60 salários mínimos, a parte autora no âmbito federal, perceba que cada um é cada um. No âmbito federal, tá? É obrigada a ir para o juizado federal. Pro, ela não tem nem escolha, tem não, viu, bebê? A lei diz assim, ok? Superior aos 60 salários mínimos, superior o quê, bro? O valor da causa, bebê, o valor da causa. O que foi atribuído o valor da causa, ela é obrigada a ir para a vara federal, ok? Então, perceba que, por vezes, o que a gente consegue fazer na prática é, a depender, conseguir modular os pedidos, né? E, com isso, modular o valor atribuído ao valor da causa, ou seja, o resultado a que se chega o valor da causa. Porque o que é o valor da causa? Acorda Rivalda, acorda Cleia, Luan Jailson. O que é o valor da causa? Nada mais do que o resultado da soma dos pedidos. Ok? Eu somo todos os pedidos. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou próprio, se forem pedidos alternativos. Ou me dá isso, ou me dá aquilo. Aí eu vou observar qual o pedido de maior valor. Ah, o de maior valor é esse. Então, eu vou observar o de maior valor. Beleza? Se forem pedidos substitutivos, o de maior valor e por aí vai. Tá bom? Então, no âmbito federal, tá? O que eu passei a ter? A parte, ela é obrigada a ir para o juizado federal, ok? E se for superior aos 60 salários mínimos, ela é obrigada a ir para a vara federal. Amores, também no ano agora, já de 2009, foi a Lei 12.153 de 2009, a gente passou a ter Lei 12.153 de 2009, a gente passou a ter a criação dos juizados do âmbito da vara da Fazenda Pública. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Chama-se juizados no âmbito da Fazenda Pública. Ou seja, toda vez que você está litigando contra o município, contra o Estado, contra a União, e o valor da causa não ultrapassar, tá? Até 60 salários mínimos. Não pode ultrapassar, até 60 salários mínimos. É facultativo ou obrigatório? É obrigatório, tá? Seguiu, então, a sistemática, né, do federal. Não seguiu a sistemática do juizado estadual, ok? Seguiu a sistemática do juizado federal. Perceba que a lei do juizado estadual, quando ela foi criada na década de 90. Então, ela trouxe uma opção. Ou seja, minha ação pode ser de um salário mínimo e eu posso entrar na vara comum. Minha ação pode ser de 39 salários mínimos e eu posso entrar no juizado. É opcional, né? Tem outros requisitos que a gente não vai adentrar aqui agora. Perceba que já nos idos dos anos 2000, quando se criou a lei do juizado federal e a lei do juizado da vara da Fazenda Pública, o que se optou por fazer foi até 60 salários mínimos e agora é obrigatório. Então, até 60 salários mínimos
A nível federal, você vai ter que ir para o juizado. E até 60 salários mínimos, você vai ter que ir para a vara da Fazenda Pública. Ultrapassando isso, você vai poder ir para a vara federal. E, claro, você vai poder ir para a vara da Fazenda Pública. Existem outras situações também. Por exemplo, eu vou precisar realizar uma perícia, né? Tem que ter uma expertise maior, o processo demanda uma complexidade maior, tá? E aí eu não consigo enquadrar dentro dos juizados, e por isso eu vou precisar levar para a vara federal, porque existe ali até uma suscitação de conflito de competência. E aí eu vou ter que tirar dos juizados e levar para a vara, tá bom? E aí você consegue desenquadrar. Mas essa é a ideia da competência relativa em virtude do valor da causa. Beleza, meu povo? Competência relativa em virtude do valor da causa. Então, já vimos a competência absoluta em razão da matéria, em razão da função. Já vimos a competência relativa em razão do valor da causa. E agora, veremos a competência relativa, que é a competência relativa territorial. Essa é a que mais tem exceções, tá? Ela começa no artigo 46 do CPC 2015, falando, inclusive, que a regra geral é o domicílio do réu. Então, se perguntarem assim, qual é a regra geral para que eu possa propor uma demanda no processo civil? Por onde é que eu começo? Onde é que eu vou propor? O domicílio do réu. Só que são tantas exceções, que assim, eu tenho uma regra geral que é o domicílio do réu. Aí eu tenho exceção, exceção. Então, o que eu aconselho é que vocês estudem, tá? Todos os artigos, 46, 47, 48, 49, 50 e seguintes do CPC 2015. Vamos estudando aqui o que o tempo nos permitir, beleza? A gente vai para o próximo, que é o artigo, tá certo? O 47 do CPC 2015 vai trazer justamente aquela exceção, lembra? Que traz a competência absoluta em razão da matéria para as ações de direito real imobiliário. Cuidado com ele, circula ele, então eu vou pular ele. E a gente vai para o artigo 48 do CPC, tá? O artigo 48 do CPC 2015, ele fala daquelas ações que vão versar sobre inventário e partilha, tá? E fala, olha, eu estou tratando de inventário e partilha. Onde é que eu vou começar o meu processo judicial sobre o inventário e partilha? E é sempre assim, né? Aquela perguntinha de concurso público. Olha para mim, olha como é a pergunta de concurso público. É assim, vem comigo, bebê, bora! A Cleia é de nacionalidade espanhola, se mudou para o Brasil, casou com o Luan no Brasil, que é de nacionalidade árabe, ok? Casaram em Nanuque, Minas Gerais. A Cleia tem bens em Brasília, Distrito Federal, em São Paulo, em Niterói, Rio de Janeiro. Faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e residia em Cuiabá, Mato Grosso, onde deverá ser processado o inventário e partilha da Cleia. Letra A, pelo fato da Cleia ter nacionalidade espanhola, deverá ser processado na Espanha, tendo verificada a sua cidade ou província local. Letra B, pelo fato da Cleia ter se casado em Nanuque, Minas Gerais, atrai a sua competência para Nanuque. Letra C, pelo fato dos seus bens, a boa parte serem localizados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, boa parte imóveis será em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Letra D, pelo fato dela ter falecido, eu já não me lembro onde, Niterói, Rio de Janeiro, será Niterói, Rio de Janeiro. Letra E,
como ela residia e era residente domiciliado em Cuiabá, Mato Grosso. Amores, onde ela era residente domiciliar. Percebeu? Então, você tem que ir para o X da questão. Não importa o que a prova invente, qual a nacionalidade, aonde deixou os bens, pelo menos não inicialmente. O que importa para o artigo 48, para determinar a competência territorial, de forma primordial no inventário e partilha, é o quê? O domicílio do autor da herança. Percebeu? Então, não importa se ela era suíça, se ela tinha uma residência no Brasil, já foi, amor meu. Já era. Aplico para ela a jurisdição brasileira. E daí que o marido dela era isso, era aquilo. E daí que deixou bens. Esquece. Foca, foca, foca. Onde era o domicílio dela? Onde era o domicílio dela? Pronto, acabou. Pro. Mas ela não tinha um domicílio certo, tá? Ela não tinha um domicílio certo. Ok. E ela tinha bens espalhados por todos os locais. Então, ela tinha bens em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela tinha bens em Nanuque, Minas Gerais, tá? E ela tinha bens, sei lá, em Salvador, Bahia. Então, em qualquer local de situação dos bens, em qualquer local de situação, tá, dos bens. Aí eu vou observar, em especial, onde eu tenho ali os bens imóveis, depois onde eu tenho qualquer dos bens e por aí vai, tá? Mas qual é a minha regra primordial? O domicílio da parte autora. Beleza? Então, eu tenho que ir bem focadinho. Amores, o próximo é o artigo 49. Eu vou propor uma ação contra um réu. E esse réu, minha pró, ele simplesmente se ausentou. Que merda. Ele deu uma desaparecida. Cadê ele? Sumiu. Cadê fulano? Desapareceu no mundo. E agora? Eu faço o quê, minha pró? Amores, perceba que aí muita gente fala, mas pró, se ele sumiu, faz a publicação por edital. Beleza. Mas antes de você pensar em fazer a publicação para citá-lo por edital, você vai ter que determinar a competência territorial. Qual juízo competente para julgar essa ação? Qual juízo competente para julgar esse processo? Imagina, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade e o réu sumiu. Ainda que você cite o réu por edital, mas precisa ter alguém competente. E como ele está ausente, o que eu vou ter que verificar? O último domicílio onde ele foi visto. Então, o que eu vou ter que observar? O último domicílio do réu, tá? O último domicílio do réu. Beleza? Eu vou ter que observar onde é que ele foi visto, onde é que ele foi localizado da última vez. Essa é a ideia, ainda que a citação siga por edital. Amores, o próximo artigo é o artigo 50, e ele vem falando do réu, mas não é um réu ausente, é um réu que está presente, né? Uma pessoa que está no polo passivo da demanda vai ser colocada no polo passivo da demanda, mas é uma pessoa considerada incapaz, e é um incapaz, inclusive, absolutamente, ou seja, até os 16 anos incompletos, ou relativamente, tá? É uma pessoa que está devidamente representada ou assistida. Essa é a ideia. E aí, o que eu faço? Bom, eu vou ter que observar o foro do domicílio do representante ou do assistente do incapaz, tá? Então, eu vou ter que observar, como diz o artigo 50, o foro do domicílio do representante, a depender, tá? Do representante ou do assistente ou do assistente do incapaz. Até porque isso vai depender da espécie de incapacidade, tá? Se eu tenho até 16 anos incompletos, ok?
eu sou totalmente representada no ato. Se eu tenho de 16 até 18, de 16 até 18 incompletos, né? Eu sou apenas assistida. Vai me assistir no ato, ou se eu sou uma pródiga, ou se eu sou uma tóxica, ou se eu sou ébria, ok? Ou se transitoriamente eu não posso exprimir a minha vontade, como diz lá os artigos 3º e 4º do Código Civil. Amores, depois a gente vai lá para o artigo 51 do CPC, né, que vem falando, e vocês vão perceber que é a mesma lógica, não só o 51, mas eu diria que a lógica é a mesma tanto do 51 quanto do 52 do CPC. Essa mesma lógica você vai seguir para a União, para o Estado ou para o Distrito Federal. Vocês vão perceber que é a mesma, tá? A mesma lógica. Que é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a União, ela está como parte autora. Se a União está como parte autora, e agora minha onde é que ela vai ter que propor a ação dela? Bom, se a União está como parte autora, ela vai ter que observar o domicílio do réu. A União, ela tem uma superpotência, existe uma hipossuficiência, ok? Das partes privadas perante o poder público. Então, ela vai ter que propor a ação dela no domicílio do réu. Contudo, porém, todavia, se a União ela está, né, figurando como parte ré, ou seja, no polo passivo, aí você vai poder, como parte autora, você vai poder escolher o domicílio, né? Você vai poder escolher o foro do domicílio do autor, tá? Já que ela está como parte ré. Então, pode ser foro do domicílio do autor, o que você escolher. Você poderá escolher o local no qual se deu o ato ou fato da ocorrência. O que acontece é o seguinte, a União é responsável por isso aqui, ela é responsável pelo Instituto Federal, o IFES de Montanha. E eu estou, portanto, propondo uma ação contra o IFES, tá? Porque o meu carro ele foi furtado lá no IFES, eu fui roubada lá no IFES, seja o que for, o que tem acontecido? Eu sofri uma agressão verbal, tararararararará. A União vai ser parte ré, logo você pode, então, ser no seu domicílio, na NUC, Minas Gerais, em Pinheiros, Espírito Santo, no local, domicílio do ato ou fato, a própria montanha, Espírito Santo, no da situação da coisa, ou por se tratar de união, no próprio Distrito Federal, tá? E se o Estado ou DF for parte autora. Perceba se não é a mesma coisa. A gente vai aplicar o quê? Essa importância, né? Essa superpotência que é o Estado e o Distrito Federal, eles vão ter que observar para propor a ação, por exemplo, uma ação de desapropriação, o Estado e o Distrito Federal vão ter que observar agora, como o CPC 2015, para propor a ação, a competência vai ser o quê? O domicílio, o juízo do domicílio do réu. Agora, eu vou propor uma ação na qual o Estado ou o DF, eles vão figurar como parte autora. Então, Estado ou DF vão figurar como parte autora. E aí, minha vai ser a mesma coisa, tá? Então, a partir daí, eu vou poder escolher. Cadê? Só um minutinho aqui. Estado, já falei da União, já falei.
o Estado ou DF for parte autora no domicílio do réu. Desculpa. Quando o Estado, agora sim, quando o Estado ou Distrito Federal for como parte ré, quando o Estado ou Distrito Federal figurar como parte ré, né? Por parte ré, só um minutinho, por parte ré, agora sim. Estado ou Distrito Federal for parte ré, agora sim, eu vou poder observar o quê? Eu vou poder observar, vou fazer até um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ganhar tempo. Será que eu consigo? Eu vou poder observar o foro do domicílio do autor, ou o local no qual se deu o ato ou fato da ocorrência, situação da coisa, tá? Situação da coisa, vou colar aqui, ó. Situação da coisa, tá certo? Ou a capital, ao invés de Distrito Federal, ou a capital do ente federativo, tá? Então, a capital da Bahia, Salvador, do Distrito Federal, Brasília, do Espírito Santo, Vitória, de Minas Gerais, Belo Horizonte, tá? E por aí vai depender da situação de cada um, tá certo? A gente ainda tem 2 minutinhos. A gente vai para o artigo 53, que fala ali sobre divórcio, separação, anulação, tá? E vai dizer o seguinte, que a regra, né, ele vai trazer como a regra o domicílio daquele filho do casal, se tiver o filho incapaz. Então, a regra vai ser daquele divorciando que possui a guarda, né? Tem a guarda do filho incapaz. Então, a regra vai ser do domicílio do filho incapaz. Beleza? E se não tiver? E se não tiver o filho incapaz? Eu vou observar aquilo até que eu já havia conversado com vocês, o último domicílio do casal, tá? Eu vou observar aqui o último domicílio. Nossa, meu povo, fica aparecendo as mensagens chatas aqui agora e eu não consigo escrever. Fica aparecendo. Agora foi. O último domicílio do casal, tá certo? O último domicílio do casal, belezinha? Então, você e seu esposo se divorciaram. Tem filho? Tem. Quem ficou com o filho? Ah, foi seu ex-esposo. Ele tá morando onde? Palmas, Tocantins. Então, vai ter que propor lá. Não tem filhos. Ok. Aonde foi que vocês moraram por último? Montanha, Espírito Santo. Então, vai ter que ser Montanha. Cada um foi para um local diferente. Então, pode ser qualquer um desses locais. Lembrando que OBS, tá? Vou colocar aqui. Acabou o foro privilegiado da mulher, tá? Eu sou totalmente contra isso. Acho um absurdo. No CPC de 73, a mulher tinha foro privilegiado e hoje não tem mais, tá? Acabou o foro privilegiado da mulher, beleza, bebê? Não tem mais. Cuidado, muita pegadinha de prova. Na ação de alimentos, eu vou observar o foro do domicílio, tá? Do alimentando, beleza? Então, assim, não vai dar tempo a gente tratar de todos, né? Tá acabando aqui o meu tempinho, mas eu vou pedir para vocês darem uma olhada no restante dos artigos, tá? E aí, semana que vem é a nossa prova, a gente ainda vai ter 1 horinha de aula e ainda